Olá pessoal, está no ar aqui na sua rede Alto Tietê, canal 527 da Claro TV, o programa Agora é Noite com André Martinez. É um prazer muito grande estar com vocês. No programa de hoje nós vamos falar um pouco a respeito de luta livre. Teremos a presença do Príncipe Bob Jr., um dos maiores astros da luta livre brasileira e internacional, falando tudo a respeito da BWF, a Brazilian Wrestling Federation. Mas é já, daqui a pouquinho, após o intervalo comercial. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Agora é Noite aqui na sua rede Alto Tietê, canal 527 da Claro TV, transmitindo para toda a região do Alto Tietê, também Guarulhos, e para o mundo todo através do YouTube no www.youtube.com/rede Alto Tietê, a sua TV do seu jeito. E para não perder o costume, hoje novamente uma lenda aqui no nosso programa, e hoje uma lenda da luta livre, Príncipe Bob Jr. Prazer muito grande estar com você aqui hoje. Bob Jr., que é um dos grandes astros aí da luta livre brasileira, luta livre internacional, e é também CEO da BWF, que na minha opinião é a maior equipe de luta livre aqui da América Latina. Eu sou suspeito para falar, porque eu sou amigo do Bob faz mais de 20 anos, mas a gente que acompanha o trabalho dele sabe, né, Bob? Você começou lá atrás, lá em meados de 94, cobriu o pão que o diabo amassou, que eu sei também, mas hoje faz sucesso como uma das equipes aí que não deve nada para nenhum padrão internacional, né, Bob? André, obrigado primeiro pelo convite, né? Muito bom estar falando com um amigo e falando do que a gente gosta, que é a luta livre, né? E sim, né, a gente sofreu bastante para tentar introduzir essa nova concepção, né, do telecat, da luta livre nacional. Eu tive o prazer de passar por várias fases da luta livre nacional, né? Eu comecei em 77 com a luta livre e passei pelos grandes nomes da luta livre, então deu para a gente tentar mudar um pouco a concepção da luta livre nacional, mas respeitando justamente esses caras que foram os responsáveis por nós termos chegado até aqui. Sim, e você começou em 77, para quem não sabe, o Bob Jr. ele é filho do Bob Léo, que é outra lenda da luta livre nacional, né? Isso que a gente estava falando aqui nos bastidores aqui, se somar os 46 anos 47 de luta aí do Bob Léo mais o pai dele, vai dar quase 90 anos de história aí, né? Meu pai começou em 65. Bastante tempo, né? E hoje, como é que tá o velho Bob Léo? Tá acompanhando ainda? Tá bem, é muito gratificante, porque uma das coisas que me motivam a manter a luta livre nacional foi justamente esse amor que ele passou para mim, pela luta livre, né? Porque meu pai é um guerreiro, né? Eu vivi, a gente rodou o país inteiro, eu ao lado dele, fazendo luta livre, às vezes passando dificuldade, às vezes tendo fartura, mas ele nunca eu vi ele baixar a guarda em momento algum. E isso eu herdei dele. Sim. E a gente conseguir trazer hoje a luta livre nacional de volta ao cenário, né, na TV e tudo mais, trazendo um público novo, trazendo novos fãs. Eu percebo que ele vai em todos os eventos, né? Você pode constatar isso. Sim. E até na academia, ele senta no cantinho dele lá e ele vê os meninos treinarem e você vê a lágrima escorrer do olho. Então isso aí é uma coisa que para mim não tem preço. Sangue, né? Tá no sangue, né? Não tem preço, é uma coisa muito gratificante. Ô Bob, sabe que a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar o programa, a importância que a BWF está tendo para o cenário da luta livre nacional brasileira, né? Porque luta livre no Brasil já foi líder de audiência, e líder de audiência que a gente fala é quase que 100% dos televisores ligados na década de 60. Exato. Na época do Telecat Montilha, teve o tinha os gigantes do ringue, astros do ringue, né? Os reis do ringue, né? Que tinha o Homem Montanha, o próprio Ted Boy Marino, que foi também um divisor de águas aí, né, na luta livre e tal do Brasil. Era o grande herói, né, daquela época. Era um grande ídolo, né? Ídolo, né? Ídolo mesmo. E o Ted Boy Marino, que é engraçado, ele, naquela época ele era comparado mesmo como um esportista mesmo, do esporte mesmo normal. Ele era grandes heróis, grandes esportistas do Brasil, álbum de figurinha, tinha lá Pelé, Éder Joffre, Ted Boy Marino, por exemplo. Eu tenho uma revista guardada, que a capa da revista está assim, os 3 ídolos do Brasil, Pelé, Roberto Carlos e Ted Boy Marino.
Pois é, Tá? é verdade. Olha a importância que ele tinha. Muito, muito. Depois veio década de 70, década de 80, os Gigantes do Ring, que a gente sempre fala muito, que aquela equipe do Michel Serdan foi a maior equipe da história da luta livre brasileira, que ele conseguiu juntar todos esses astros aí. Do país inteiro. Né? Vamos lá, retificando aí, vai falando aí com os caras que tinham. O Michel teve, aqui de São Paulo, ele tinha assim, os 3 maiores bases que nós podemos, que era Belo, Índio Comanche e Aquiles. Você sabe que eu tenho uma história com o Índio Comanche, cara? É. Tem uma história com o Índio Comanche, porque é o seguinte, o Índio Comanche é um dos lutadores mais sanguinários que existiam, né, cara? Ele era muito maldoso. E maldoso mesmo. Muito maldoso. E teve eu encontrei com o Índio Comanche uma vez, cara, num banheiro de um show que eu fui assistir. E eu encontrei o Índio Comanche, cara, e ele me olhou, ele veio me cumprimentar, ele veio me abraçar, sabe? Ele falou, tudo bem, como é que é seu nome e tal? Você gosta do lutar e tal, isso aqui. Eu olhei pra cara dele e falei assim, nossa, você acabou com a minha infância agora. Ele falou, mas por quê? Eu pensei que você ia pegar uma garrafa e ia arrebentar na minha cabeça aqui, então você veio me abraçar. Mas ele era... Aliás, os mais maldosos dentro do ringue são os mais bonzinhos fora do ringue. Exatamente isso. O Belo era uma pessoa, infelizmente nos deixou, mas eu tenho muitas histórias com o Belo e ele sempre fez questão de ajudar a quem precisava. Precisava dentro da luta livre, assim, sabe? Qualquer lutador que estivesse passando por alguma necessidade, era só ir conversar com o Belo. Eu falo por isso, por experiência própria. O momento difícil da minha vida, ele me ajudou muito, tá? Então aí tinha mais. Tinha o Aquiles era um deles também, né, que é de São Paulo. Até hoje eu falo com ele. Aquiles o Matador. E ele é uma pessoa, sabe assim, é amor puro. Sim. Você fala com ele, ele manda mensagem todos os dias. Todos os dias, que Bob Júnior, que Deus abençoe vocês, seus lutadores, pelo que vocês estão fazendo pela luta livre brasileira. Então, sabe, o Comanche, como você disse, é um cara que... assim, ele teve o auge dele. O Comanche aprendeu a lutar na época do Cangaceiro. O Cangaceiro era o diretor técnico dos Astros do Ringue. Sim. O Cangaceiro era um cara que os lutadores mais... Eu vi lutadores de vale tudo, sabe? Respeitando o Cangaceiro, sabe? Então, era um cara que respeitaria. O Comanche sofreu muito na mão dele, mas aprendeu muito. Entendeu? O Cangaceiro que foi o professor do Michel Serdan também. Sim, eu sou de vários. A maioria dos lutadores do país que começaram na década de 70 ali, passaram pela mão do Cangaceiro. Tá, aí tinha mais, tinha o aí depois Brazão, o Bob Léo, aí você tinha Neves, Poderoso Neves, que era volante na época, certo, sabe? Tinha o Príncipe do Líbano, você tinha Pequeno Polegar, você tinha Diego Diogo, você tinha lá do Paraná o Metralha, o Brazão, né, que eu falei, entendeu? Então veio lá da parte do sul também, o Stinner, então... Caboclo Selvagem. O Caboclo Selvagem, que é Mozart. O Mozart estava começando naquela época. Então, ele teve, na minha opinião, os Astros do Ringue foi em 78 na TV Bandeirantes. Era uma grande equipe. O Telecat, na década de 70, ele teve uma importância muito grande, que foi a invasão dos lutadores argentinos e internacionais que trouxeram para o Brasil um pouco do espetáculo. Porque se você pegar a luta livre no Brasil, um pouco antes, vamos pensar em 60, 62, 63, ela era um pouco mais agressiva. A maioria dos lutadores brasileiros eram militares. Sim. Não tinham o colorido, não tinha as roupas, era o espetáculo, descalços, né? Assim. Depois, quando chegaram os argentinos, eles trouxeram o espetáculo. Sim. Então, isso foi bom pra gente. Foi uma invasão. Ted Baimarino veio pro Brasil clandestinamente. Ele não era para ter vindo. Não sei se você sabe dessa história. Não. Ele não era para ter vindo, ele veio a tiracola. E aí ele acabou se tornando o maior nome da luta livre nacional, porque foi bem produzido. Tete Afonso, que foi o criador do Telecat, fez o Ted Baimarino, então eram grandes nomes. Então, todas essas equipes tinham sua importância, mas na década de 80, o Gigantes do Ringue, de 84 a 90, foi o que há de melhor assim. Ele conseguiu pegar tudo isso que foi feito ao longo dos anos e jogar tudo dentro de uma equipe só. Então... E eu falei dessa lacuna que ficou após a saída, o término, né, dos Gigantes do Ringue no início dos anos 90, que teve uma briga lá do Michel com a própria igreja, né, que é a igreja que comprou a Rede Record na época e tal, né? Não ficou compatível mais a luta livre e tal, com alguns nomes, com algumas coisas, ele acabou saindo. E aí veio a BWF, anos depois, para cobrir essa lacuna, só que ficou muito tempo. E a gente vai falar a respeito disso aí, mas é já daqui a pouquinho, após o intervalo comercial. Não saia daí, rapidinho.
Existem vários canais para você contribuir com a melhoria dos serviços da Câmara de Mogi das Cruzes. Por telefone, através do site, por correspondência e até mesmo presencialmente. Você fala com a ouvidoria da Câmara, solicita informação, sugere, elogia, reclama ou denuncia. No site, um formulário da ouvidoria simplifica e facilita a sua participação. Sugira, elogie, reclame, denuncie. Você fala, a Câmara ouve e aprimora. Olha só, eu sei que você é o melhor que você faz no seu segmento, você que é lojista, tem um comércio, tem uma empresa, tem uma prestação de serviço, mas às vezes o que está faltando para você crescer é divulgação. E não estou falando só de rede social não, que é importante também, mas eu estou falando da credibilidade que só a TV oferece. A Rede Alto Tietê é uma TV, isso mesmo, ela está presente no canal 527 da Claro, tem também no YouTube, tem portal, tem Instagram, tem tudo que você quiser e vai fazer o melhor comercial para você divulgar o seu comércio, a sua empresa, sua prestação de serviço. Então não deixe de ligar e se informar. Até 10 vezes por dia aparecendo na TV, só aqui na Rede Alto Tietê, a nossa TV. Estamos de volta com o programa Agora é Noite aqui na sua Rede Alto Tietê, a sua TV do seu jeito. Ô Bob, você sabe que o sonho da minha infância era ser lutador de luta livre, cara. Também você tem, né? Você Será que dá? Com certeza. Por exemplo, assim, eu sou um cara que eu nunca treinei em luta livre, mas eu tenho vontade. Uma pessoa assim como eu, ela consegue entrar na sua academia, treinar e se tornar um lutador? Essa é a parte mais gostosa. Mesmo com a idade que eu tenho, assim, de 25 anos? Não vejo problema nenhum. É lógico, o treinamento hoje ele é muito mais rigoroso do que do passado, mas a gente respeita, né, cada um e a gente tem que se adaptar também. É lógico que eu não vou pedir para você fazer o que um jovem de 18 anos com 70, 80 quilos faz. Mas nós precisamos de todos os tipos, né, todos os biotipos de dentro do ringue. Sim. Então, adaptar você com o seu tamanho, preparar você fisicamente, tranquilo. Você sabe que o meu sonho é dar uma cadeirada em alguém, sabe? Você sabe que tem uma curiosidade, né, que do passado, se você falasse isso para qualquer lutador de luta livre com esse tamanho seu, ele ia falar, então vamos que sábado tem uma quebrada, ele colocava você no carro, chegasse e ia fazer o Fantomas. É lógico. Entendeu? Ele levanta nas costas. É muito bom isso. Não, aliás, se você está falando que é possível, eu quero lançar um desafio aqui. Câmera aqui, por favor, para mim aqui, ó, para você, Rurik Júnior. Eita. Entendeu? Rurik Júnior. Tá falando demais aí nos shows na BWF. Próxima vez que eu tiver, a gente vai ter uma conversa. Você tá aqui de testemunha, viu? Tá bom, tô dentro. Te ajudo. Você me ajuda? Eu seguro o limão, não deixa ele entrar com o limão. Fica achando aí que tá com esse limãozinho, com esse cabelinho amarradinho dele aí. Vou preparar uma cadeirinha para ele, logo, logo. Rurik Júnior, que é filho do Diabo Loiro. Diabo Loiro, grande lutador. Beto. Um abração para você, Beto. Beijão. Mas a gente vai se encontrar ainda no Rio. Quero ver essa luta, velho. Coitado de mim. Ô Bob, a gente estava falando antes da lacuna, né, que ficou do término dos Gigantes do Ringue até que a BWF surgisse e ela pegasse no breu mesmo, né? Nesse período aí, na minha opinião, acho que a luta livre brasileira ficou bem morta ali, bem, né, parada ali nesse período. E hoje em dia o que a gente vê? São os jovens curtindo muito a luta livre. Por quê? Porque a luta livre americana, a WWE, é o que tem de melhor no mundo, não se discute isso. É o modelo a ser seguido. Sim, e isso são coisas que todo mundo curte, todo mundo assiste, né? Quem gosta tal acompanha. E a molecada de hoje, eles enxergam na BWF aquilo que eles estão vendo, né? Guardadas as devidas proporções de cada show, dentro da BWF é o que eles costumam ver na WWE. Então acho que isso foi fundamental para poder mostrar para o público brasileiro, principalmente para os jovens, que aqui você pode fazer um esporte de qualidade, você pode fazer uma luta livre de qualidade, né, sem dever nada para quem está lá fora. É como você falou, essa lacuna, o Gigantes do Ringue acabou em 90. Né? Em 94 tivemos o Supercat da Rede Manchete, que era a WWF, né? Sim. Foi líder de audiência também, só que lógico, era o enlatado, né? Era o de fora. Que era o seu pai que fazia os comentários, que apresentava e tal. E depois, isso daí... Desculpa, só te cortando, Carlos Valadares, o maior locutor da história também da luta livre brasileira. Ele narrava com o coração. Sim. Tá? Eu sou testemunha disso, porque eu vi ele narrar várias vezes e às vezes ele se empolgava tanto que ele esquecia que ele estava narrando e começava a entrar no show. Então, e não era nada
programado. Era uma coisa natural dele. Sim. E isso para nós, lutadores, principalmente eu, que quando estou lutando, eu ouço muitos narradores, empolgava mais ainda, muito interessante. Mas como eu estava dizendo, então, 90 parou os Gigantes do Ringue, 94 teve esse trabalho. Né? E depois teve na Gazeta também os Gigantes do Ringue, mas com uma outra concepção, né? Com um estilo diferente de luta que não pegou muito. Né? O Michel ele priorizou mais os fisiculturismo, os caras maiores e tal. Eu acho que é muito importante, mas você também tem que pensar no espetáculo também, né? No espetáculo, no show, mas tudo bem, cada um é cada um. Só que aí nós estamos perdendo, né? Os fãs, nós estamos perdendo o público. Então, quando a BWF foi criada em 2001, 2002, mais ou menos, mas eu só pus ela em prática em 2010. Então foram 20 anos praticamente. Então quer dizer, de atuação mesmo, você vai fazer 15 anos, então, no BWF, uma equipe BWF, nova. O BWF mais ou menos 15 anos, assim, de prática. Sim, né? Mas desde 2002 que eu estou mudando a concepção de treinamento, preparando os lutadores, preparando isso, porque teve que fazer uma transição. Então quer dizer, essa transição demorou 8 anos para acontecer. De 8 a 10 anos. De 8 a 10 anos. Então, isso nós estamos perdendo público. Mas assim, eu avisava os lutadores, vamos batalhar, porque a hora vai chegar. E foi o que aconteceu. Eles abraçaram a ideia, vamos fazer. E foi o que aconteceu. Aos pouquinhos nós estamos crescendo, fazendo os grandes shows, grandes públicos. E agora sim, cada vez que a gente faz um espetáculo, você percebe que é um público novo, que veio pela primeira vez assistir. Então são pessoas que nós estamos recrutando novamente esses fãs para a luta livre nacional. E agora chegando no auge, né, com a televisão aberta, né, com a entrada da BWF na Band aberta, né, em algumas oportunidades. Um ano já. Né, e também no Band Esportes toda semana, Sim, né? Exato. Tem um ano, né, que a gente está, estreamos dia 6 de janeiro do ano passado. Então, e assim, os números são bons. Embora o horário, né, é 1h da manhã, mas a gente percebe que a audiência está bem legal. Então, e às vezes dá uma aumentada boa. Isso só estou falando do município de São Paulo. Nacionalmente falando, o Nordeste tem acompanhado muito forte. Muito. Sempre foi, né? Sim. Sempre foi. Então a gente percebe que a gente está conseguindo conquistar esse público novamente e isso é deixar um legado para o futuro. Espero que a gente consiga elevar cada vez mais para ela voltar com força total. Com toda certeza isso vai acontecer e o trabalho está sendo bem realizado. Você enxerga assim um aumento da procura de novos praticantes, de gente te chamando, isso está acontecendo? Tanto que nós mudamos, né? Estreamos agora o nosso centro de treinamento, nós tivemos que pegar um lugar maior e eu já estou tendo que abrir novas turmas em outros horários, porque tá ficando, o lugar é grande, são 3 rings montados, mas está ficando pequeno devido à procura, nós estamos abrindo outros horários. Entendi. Então isso é um trabalho que nós estamos fazendo. Bob, a BWF está de parabéns, a gente ama a BWF. Eu, cara, sou suspeito para falar que eu sou, além de ser seu amigo, eu sou seu fã, sou amigo de vários lutadores também, acompanho o trabalho de vocês, acho muito importante para a cultura do telecat no Brasil e para o esporte em geral. E também, quanto mais você conseguir agregar jovens para esse universo, é mais gente que vai estar acompanhando coisas boas, é mais gente que vai estar querendo praticar esporte, menos jovens nas ruas. É verdade. Né? Então eu queria agradecer você aqui, nós temos só 2 minutos e eu sei que a gente gosta muito também da WWF, né? WWE, aliás, que mudou já faz tempo, World Wrestling Entertainment. Vamos supor que a gente fosse fazer aí uma Survivor Series aí, você tem que escolher 5 lutadores aí, pode ser de qualquer época aí. Qual que era o time aí que você montava? De lá. Qual que você montava? Eu sou... Bruno Sammartino é um cara que eu gosto muito, certo? O Shawn Michaels é um cara que me agrada demais, é um dos grandes nomes que eu já vi. O Taker, claro. Eu acho que um cara que nos deixou lá, que é o Owen Hart, que na minha opinião muito técnico. Um dos grandes nomes da luta livre. Eu acho que é um cara que ficaria nessa prateleira também aí. E o quinto? Eu acho que o Bret também. O Bret também. Eu acho que seriam os meus bom time ali, né? nomes ali. O meu time seria Bret Hart, Undertaker, obviamente, não pode deixar de ter. Estamos em comum. Sim. O Rey Mysterio, bom. do lado mexicano, da técnica, estilista e tal. John Cena, acho que o John Cena também tem um lado dele. E para fechar aí, The Heartbreak Kid, Shawn Michaels, querendo ser um grande lutador no show à parte também, né? Esse ficou um cara só de fora que infelizmente não cresceu, que é o Ed Guerreiro, né? Sim.
Porque Acabou falecendo. ele, na minha opinião, era um dos mais completos lutadores que eu já vi, mas infelizmente faleceu logo e perdeu essa carreira. É uma pena. Bob, sucesso para você. Queria te agradecer muito por você ter vindo aqui, cara. Agradeço, cara. Tudo de bom para você. BWF na tela da Band. E sempre que tiver uma novidade, sempre que tiver alguma coisa, você volta aqui que a gente vai falar. Logo a luta dele com o Rurik. É isso aí, tá marcado, hein? Ponto final do programa, agora é a noite de hoje. Gostaria de agradecer a audiência e principalmente a paciência de todos vocês. Semana que vem estaremos aqui de volta. Bob, obrigado, beijão. Obrigado. Forte abraço, fiquem com Deus e tchau.